Senhoras e senhores, para iniciar a nossa reunião sobre o Maio Amarelo, quero convidar o superintendente, Dr. Emerson, para fazer parte da mesa. Também a nossa ilustríssima primeira-dama, secretária de Assistência Social, a senhora de Maria Fonseca, o comandante da Guarda Municipal, José Francisco dos Santos Júnior, e também o senhor Vanderlei Santos, diretor de Educação para o Trânsito, para compor a mesa. Também quero aproveitar para convidar todos os agentes presentes para se fazer parte aqui no local que ficam os vereadores. Uma sessão diferente, botar os agentes aqui. Ficou muito tempo aqui. Quando se são para alugar dos agentes, o senhor convida o secretário de saúde. E o secretário de comércio também. Mais algum agente aí presente? Quero convidar também o secretário de Saúde a fazer parte. O secretário de Saúde se encontra presente. Quero convidar também André, fazendo parte aqui também, que faz parte da autoescola, né? É muito importante a presença também de André aqui, que faz a conscientização também e forma pessoas através das carteiras de habilitações. E também o representante da Escola Menezes se faz presente. O Wellington. Acho que falta uma cadeira ali. Vai a cadeira aqui. Tem mais vaga. Pode sentar ali. Aqui. Convidar também o secretário de Comércio, Júnior Valeriano, que se faz presente. Quero registrar a presença do ex-deputado estadual, Mundinho Lacomase, apresentar também a presença do secretário de Esporte, Alan Vieira, se encontra aqui presente. Registrar a presença de todos eles. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Vai a cadeira para lá. Chegando a cadeira aí. Tá vindo aí. Tá vindo. Iniciando a nossa reunião, dizer da importância que é o Maio Amarelo, é um movimento internacional apartidário de concentração para a redução de acidentes de trânsito. Chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortes, feridos em acidentes de trânsito em todo o mundo. Aqui também não é diferente. A gente sabe que tem muitas pessoas que sofrem acidentes e, além de também ficar muito tempo no hospital, isso também causa um prejuízo à nossa Secretaria de Saúde do Estado, do município, né?
A Superintendência de Trânsito e Transporte, nosso município, abraça este movimento de grande importância, bem como o apoio desta Casa Legislativa. O tema do Maio Amarelo 2025 é desacelere, seu bem maior é a vida. Então, pessoal, todos presentes, quero dizer da importância desse movimento, desse dia que todos nós estamos aqui presentes, levar a mensagem a todos os cidadãos de Itabaianinha, a importância de nós cuidarmos do nosso trânsito, do nosso pedestre, né? E também ver a importância do custo-benefício que é educar as pessoas para o trânsito. Precisamos também enaltecer todo o trabalho que foi implantado até hoje na nossa CMTT, através do ex-superintendente Antônio e também da Altemira, que fazia parte, e hoje parabenizar o nosso jovem advogado, doutor Emerson, à frente, né, desse serviço tão importante, a todos os agentes que aqui se encontram presentes e aqueles que não puderam vir, mas a importância que é o trânsito no nosso município. Todos nós sabemos que o município de Itabaianinha, está cada vez mais crescendo, né? Tem algumas ruas que a gente estamos já vendo algumas mudanças, como a gente pode ver, em alguns pontos estratégicos do nosso município, como é perto da minha casa, ali na entrada das Caraíbas, que já está sendo feito um estudo, ali perto do Mercadinho Velames, a gente sabe a gravidade que é aquela quantidade de veículos ali estacionados, assim, né, tendo alguma dificuldade até para os pedestres. Então, a gente sabe também qual é a importância desse evento de hoje. Através das redes sociais, a gente estamos levando o conhecimento a todo cidadão de Itabaianinha e também ao nosso Brasil, a importância que é esse evento. Então, passo a palavra para o nosso superintendente, para que inicie os trabalhos desta casa. Bem, muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Inicialmente, eu quero cumprimentar o nosso presidente dessa Casa de Leis, nosso querido vereador Gerson Félix, em nome do qual eu cumprimento todos os demais prezados vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero cumprimentar a nossa primeira-dama, Edmária Lima, em nome da qual eu saúdo todos os servidores desta Casa Legislativa e, assim por dizer, do município como um todo. Quero cumprimentar o nosso ex-deputado, o grande líder político, Mundinho da Comadre, que se faz aqui presente, em nome do qual eu saudo todo o público aqui presente. E, no mais, cumprimentar, em nome do nosso secretário de Esporte, Alain Vieira, todos os demais secretários e secretárias que aqui se encontram. Amigos e amigas, é com grande entusiasmo e esperança que nos reunimos aqui na Casa do Povo, e não poderia ser em lugar melhor, para lançarmos a campanha do Maio Amarelo. E o objetivo é claro: conscientizar as pessoas da importância da segurança viária e, com isso, salvar vidas. Sabemos que o trânsito ele deve ser compartilhado por todos nós e, por assim dizer, é dever de todos nós, de cada um de nós, nos atentarmos às regras de trânsito. O Maio Amarelo é um movimento universal, global, e nasceu justamente por conta do crescente número de acidentes e mortes no trânsito. Nós percebemos que em todas as cidades, Itabaianinha não ficou de fora, o trânsito cresceu assustadoramente. Se pegarmos uma estatística da nossa frota de veículos, sobretudo de motocicletas, nós percebemos que, realmente, os órgãos de trânsito, mais do que nunca, devem atuar de forma, sobretudo,
educacional, e eu vou chegar nesse ponto, para, com isso, incansavelmente conscientizar os condutores e condutoras que o melhor caminho é obedecer às regras de trânsito, de sinalização, os redutores de velocidade, respeitar os pedestres, e aí as faixas de pedestres, e, de alguma forma, fazer a sua parte como cidadão. Nesse viés, a SMTT vem desempenhando um papel incansável e extraordinário de educação no trânsito. Nós alinhamos isso com os nossos valorosos agentes e agente aqui presente desde quando chegamos a esse órgão. Nós percebíamos que havia necessidade de tentar aproximar a população do órgão, deste tão importante órgão de trânsito. E nós, graças a Deus e o empenho de todos vocês, estamos conseguindo. Esse trabalho, ele vem sendo concretizado através de diversas ações, e eu acredito que os senhores já perceberam isso no dia a dia. E agora, mais do que nunca, no Maio Amarelo, nós iremos intensificar essas ações. Haverão blitz educativas nos pontos estratégicos. Virá agora, através do nosso querido Vanderlei, nosso diretor de Educação do Trânsito, aquele projeto de educação infantil no trânsito, né? É uma coisa maravilhosa que nós vamos tentar já impregnar na mente das nossas crianças a importância dos respeitos e também já começarem a perceber e a entender as regras e as sinalizações de trânsito, dentre outras ações que iremos implementar no mês de maio. Quero agradecer ao nosso querido presidente e a todos os vereadores e vereadoras o espaço a nós concedido. Eu repito, não haveria local melhor para lançamento dessa importante campanha, senão aqui na Casa do Povo. Fechando as minhas simplórias palavras, eu quero agradecer mais uma vez a confiança e a oportunidade que me foi concedida pelo nosso querido e excelentíssimo prefeito Heraldo Moreira, de alguma forma, darmos a nossa contribuição à nossa amada cidade. E aí, pegando o gancho, agradecer o acolhimento de todos vocês, agentes e agentes de trânsito, e toda a equipe, essa equipe maravilhosa da SMTT, com a qual eu me identifiquei muito bem. Quero dizer a todos que eu darei o melhor de mim nesta passagem por esse importantíssimo órgão de trânsito. Meu muito obrigado a todos. Passa a palavra para Júnior, representando a Guarda Municipal. Bom dia a todos, né? A minha fala é breve. Parabenizar, né, doutor Emerson, e a todos os agentes, os nossos irmãos de luta do dia a dia, das ruas, né? Quero aqui dizer a vocês que nós estamos à disposição, a categoria da Guarda, para estar somando com vocês, educando, né, as pessoas, orientando, para que vidas não sejam mais ceifadas na nossa cidade. Desde já agradeço e um bom Maio Amarelo para vocês. Muito obrigado. Convido Edmália, apresentando o Poder Executivo, com as usos da palavra. Bom dia a todos. Quero aqui saudar, né, a Casa do Povo, em nome do vereador e presidente Gerson, e agradecer também por abrir esse espaço para abraçar também essa campanha. Saudar também aqui todos do órgão da ICMTT, em nome do superintendente doutor Emerson, a todos os secretários presentes, e à Guarda Municipal e também aos demais. E, assim, quero dizer a importância que é essa campanha, que é o Maio Amarelo, que intensifica ainda mais, né,
para a gente e para toda a população seguir essas regras de trânsito e obedecer, porque elas salvam vidas. E a gente vê o número absurdo de acidentes, principalmente no nosso município, no estado todo também, como o vereador Gesso citou, principalmente de motos. Então, essa campanha é bastante importante. Não só também deixar só esse MTT, como também todas as secretarias fazer esse trabalho de conscientização, porque é importante, desde com os nossos colaboradores, e a mensagem vai passando. Eles chegam em casa e falam aos familiares, e assim toda a população vai ficar acerca dessa grande campanha, né? Então, eu quero aqui agradecer a todos, que realmente vamos fazer valer, vamos unir forças e todo mundo de mãos dadas, né? Que a gente consegue, não 100%, que é difícil, que, quando diz conscientização, é um pouco complicado, difícil de a pessoa entender. Mas a gente indo em busca e fazendo aquele trabalho de formiguinha, eu tenho certeza que dará certo. E muito obrigada. Vamos passar a palavra ao nosso palestrante, Vanderlei. Bom dia para todos. Gostaria, nessa manhã, de saudar o ilustríssimo presidente Gesso. Desde já, a minha gratidão por abrir as portas do Poder Legislativo para que, na manhã de hoje, pudéssemos estar aqui fazendo o lançamento dessa campanha do Maio Amarelo, que é tão importante para todo o nosso município. Também estendendo a minha gratidão a todos os vereadores por se fazer presente e estar conosco nessa campanha que eu acredito que vocês também fazem parte. Se vocês não estivessem aqui, seria difícil para nós darmos esse primeiro pontapé dessa campanha. Gostaria também, nessa manhã, de saudar a excelentíssima senhora, a secretária Edmária, representando aqui todas essas mulheres que estão aqui nessa manhã. Também saudar e agradecer ao ex-deputado Mundinho da Comase, saudar todos os secretários em nome do Alain Vieira, todo o público presente. Quero saudar em nome do senhor Zé de Firme, que representa a Copase, também do Roberto Pinto, e todos que nessa manhã nos assistem pelas redes sociais. A campanha do Maio Amarelo é uma ação coordenada entre o poder público, a sociedade civil, para um trânsito mais seguro. O Legislativo é um espaço importante para iniciarmos o lançamento, a programação do Maio Amarelo, no sentido de envolvermos toda a sociedade nessa campanha que visa a prevenção da vida através da conscientização para um trânsito mais seguro. Gostaria de fazer uso, citando a fala da nobre secretária, quando ela traz para nós a preocupação do quantitativo de sinistros de trânsito que nós temos no nosso município. Daqui a pouco irei passar para vocês os dados e trazer para nós o quanto se faz importante a educação no trânsito, a conscientização, para que assim possamos salvar vidas. Repito para todos que o Maio Amarelo, ela é uma ação de conscientização global que tem o intuito da prevenção ao acidente de trânsito, ao sinistro de trânsito. E, como o presidente já se expressou, o tema do nosso Maio Amarelo esse ano é: desacelere, seu bem maior é a vida. E aqui, quem nunca teve uma pressa no trânsito? Quem nunca aqui se apressou no trânsito? Quem nunca disse, eu estou com pressa, sai da frente, eu preciso passar? E nós, por mais pacato, mais calmo que o cidadão, o usuário seja, ele se depara a uma situação dessa, a um momento desse. Mas esse ano de 2025, nosso tema é
desacelere, seu bem maior é a vida. E esse ano, o Maio Amarelo, essa campanha, nós estaremos com a aquiescência e todo o planejamento do nobre superintendente Dr. Emerson, levando as palestras para as escolas, para as empresas. Nós estamos aí lançando o novo circuito do trânsito infantil, pois nós temos que começar pela base. São essas crianças que, eu digo isso porque eu tenho um filho, e todas as vezes que eu vou fazer uso do meu veículo, ele disse, às vezes a gente acaba adentrando e não puxa logo o cinto. Ele disse, pai, não funciona o carro sem antes colocar o cinto, senão vai apitar e vai reclamar com o senhor. Então, é importante, né, são as crianças, são os nossos filhos. Eu já tenho inúmeros colegas que os filhos eles fazem isso também, né? A minha esposa ela não faz o uso da motocicleta dela sem o uso do capacete. E se os filhos verem, aí diz logo, manhã, cadê o capacete? Outro dia acabou a viseira do capacete quebrando, ele disse, não, pai me ensinou que só pode andar com capacete com a viseira. Então compra um óculos. E ela, naquele dia, eu tive que trazer aqui em Itabaianinha, porque realmente o capacete dela estava sem a viseira e ela não estava com óculos adequado para fazer assim o uso, né, daquele veículo. Senhoras e senhores, eu gostaria de trazer para vocês a estatística de sinistros, não é em Sergipe, não é no Brasil, é em Itabaianinha, no nosso município. No ano de 2024, de sinistro de automobilismo, nós tivemos 17 casos registrados no Hospital São Luís Gonzaga. 2024, de automobilismo, 17 casos. De motocicleta, de motonetas, 580 casos. 580 casos. Isso é muito grande. Isso é muito alto. E olhe que nós, agente de trânsito, temos uma preocupação de estarmos diariamente nas vias, orientando aos condutores, né? E, por incrível que pareça, desses 580, segundo o estudo, as informações obtidas lá no hospital, 410 usuários estavam sem fazer o uso do capacete. Vejo a quantidade de quantitativo. Eu não trouxe aqui a quantidade de óbitos, porque seria também alarmante. Nós temos aí, ultimamente, poucos dias, um jovem veio de São Paulo para dar assistência ao seu pai, que submeteu-se a uma cirurgia, e ele foi para a casa da namorada em Umbaúba. No retorno, teve uma colisão, teve um sinistro e foi a óbito. Em 2025, nós apenas 4 meses, 2025, em apenas 4 meses, já temos registrado 8 casos de automobilismo, 8. Só em 4 meses. Em 2014 foram 17, em 2025, em 4 meses, 8. De motocicletas e motonetas, em 2024, no mês de janeiro, 3 automobilismo, motocicleta 52 em janeiro, em fevereiro 2 automobilismo, motocicleta 29, no mês de março 1 automobilismo e motocicleta 62, 2 casos. No mês de abril, nós não terminamos, essa estatística que eu peguei lá com a direção do hospital, foi até o dia 17 de abril, até a semana passada. Nós tivemos 2 casos de automobilismo e 64 casos. Só agora, de 1º a 17 de abril. Você imagina a quantidade de custos para o hospital, para a Secretaria de Educação, para a assistência social, né? Para todos, para os familiares.
E nós estamos aqui nessa campanha, mais um ano do Maio Amarelo, trazendo a mensagem: desacelere, seu bem maior é a vida. E nós, incansavelmente, com todo o apoio que o nosso superintendente, o Dr. Emerson, tem nos dado, vamos incansavelmente, nesse mês de maio, Maio Amarelo, intensificar ainda mais as nossas conscientizações, orientações aos nossos usuários, aos nossos condutores no nosso município de Itabaianinha. Nós temos um trabalho árduo, pois geralmente a abordagem de condutores que não fazem o uso do equipamento do capacete do nosso município é grande, é muito grande. Queremos agradecer o apoio que as autoescolas têm nos dado, né, fazendo assim, cada dia mais novos condutores, e na proporção que eles se tornam novos condutores, eles passaram, né, pelas suas aulas e nos ajuda no nosso trânsito. Quero agradecer ao gestor, porque tem sido incansável para investir no trânsito de Itabaianinha. Já estamos agora com mais, como o nosso nobre presidente, já fazendo uso da sua fala, né, alguns trechos do nosso município com mais sinalização, estudo para se colocar semáforos, pois o nosso município cada dia se estende. Só para vocês terem ideia, no município de Itabaianinha, existem mais de 9.000 motocicletas, motonetas, imagine aí agora, mais de 9.000 em Itabaianinha. Dr. Emerson, a semana passada, juntamente com o diretor Danilo Amado, nós estávamos discutindo, trabalhando como é que nós faríamos, porque nós temos hoje dificuldade para estacionamento de motocicleta no nosso município. O doutor Emerson disse: não, vamos lá, vamos construir mais gavetas. Construímos as gavetas para estacionamento, e trabalhando essa semana na Educação para o Trânsito, fui deparado com condutores e dizia: eu vou parar minha moto aonde? Nós temos um quantitativo muito grande, mas a SMTT tem se preocupado a todo tempo, a todo instante, para que venha assim trazer mais segurança no trânsito e também trazer mais conforto aos nossos condutores, porque eu digo conforto quando ele vem ao centro de Itabaianinha para fazer uso dos bancos, do comércio, ele quer ter um estacionamento. E nós temos trabalhado incansavelmente para que assim possamos trazer tudo isso para os nossos condutores. Então, nesse Maio Amarelo, eu peço a ajuda de todos vocês, todas as secretarias, como a nobre secretária, a primeira-dama já citou. Eu quero agradecer a todas as secretarias aqui presentes, porque isso é sinal que vocês estão abraçando essa causa, juntamente conosco, dessa campanha, a todos vocês, vereadores, presentes. E eu venho fazer um apelo: o uso do capacete, o uso do cinto de segurança. Nós somos questionados, todos nós, agentes de trânsito, somos questionados. Mas, Vanderlei, eu vou de casa para o G. Barbosa, se faz necessário eu colocar o cinto de segurança. E geralmente, quando nós abordamos, não, eu vou para aqui, seu guarda. E sabemos que o sinistro de trânsito, ele não avisa onde é que vai acontecer. Ele não avisa onde é que vai ser o local. Então, esse mês de maio, nós estamos nessa campanha, mais uma vez, todos nós, agentes de trânsito, a SMTT, e eu acredito que nessa manhã também todos os vereadores, todos os secretários, e nós vamos vencer mais essa batalha, e acredito que no próximo ano, quando voltarmos aqui, todas essas estatísticas aqui, elas estarão praticamente, eu não vou dizer zero, que é impossível, mas eu digo que nós vamos atingir uma média muito grande desses sinistros. Isso é absurdo, 580 sinistros de motocicleta em nosso município. Isso é... Aí eu fico olhando, e aí eu me pergunto, onde é que eu estava nesse momento, que eu não pude ajudar esse cidadão? Onde é que eu estava nesse momento? Qual foi a via? Por que eu não estava ali para que eu pudesse orientá-lo, para que eu pudesse conscientizá-lo e até mesmo salvar a vida dele, a vida de quem estava sendo conduzido por ele? Senhoras e senhores, essa é a minha fala. Eu fico muito agradecido nessa manhã pela presença de todos vocês
e que possamos fazer um trânsito mais seguro, desacelere, seu bem maior é a vida. Convido o palestrante, agente de trânsito, Rony Clay, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Gostaria de saudar todos os vereadores através da pessoa do senhor presidente Gerson Félix. Gostaria de saudar os meus colegas agentes de trânsito e todos que fazem parte da SMTT, através do nome do nosso superintendente, nosso colega Vanderlei, os nossos irmãos em segurança pública da Guarda Municipal, em nome do colega Guga Júnior, o senhor ex-deputado Dinho, e demais públicos presentes, todo o secretariado também, em nome do secretário Alain e da nossa primeira-dama, Edmária, e os demais públicos e os demais presentes, e aqueles que nos assistem através das redes sociais. Todo esse movimento que foi criado para o mês de maio, ele tem uma origem. E a origem se deu em 2001, quando a ONU percebeu que entre 20 e 30 milhões de pessoas eram hospitalizadas todos os anos por conta de sinistros de trânsito. Desses entre 20 e 50 milhões de hospitalizados, 1,3 chegavam a óbito. Diante disso, em 2010, a ONU proclamou a década de ação para a segurança no trânsito. Essa década teria início em 2011 e seria até 2020, com o objetivo de estabilizar e reduzir as mortes decorrentes de sinistro de trânsito. Esse objetivo baseava-se em 5 pilares: gestão em segurança viária, infraestrutura viária mais segura, veículos mais seguros, comportamento seguro dos usuários das vias e o aprimoramento à resposta após o sinistro de trânsito. Nesse caso, envolveria as equipes de resgate e saúde. Em resposta a essa iniciativa global da ONU, aqui no Brasil, também em 2011, foi criado o Observatório Nacional de Segurança Viária, o ONSV. E ele visava implementar todas essas iniciativas de segurança baseadas nos 5 pilares citados e implementar algumas outras. Entre essas, citamos a vinda do movimento do Maio Amarelo, que chegou aqui no Brasil em 2014, através do Observatório Nacional de Segurança Pública. O Maio Amarelo, como já dito pelo nosso superintendente, nosso presidente e o nosso diretor Vanderlei, tem como objetivo promover ações que podem ser fomentadas por meio de comunicação, divulgação em mídias sociais, compartilhamento de materiais de campanha e conscientização de segurança do trânsito. Esses materiais estão disponíveis no site do Observatório, é de graça, quem quiser baixar, pode baixar e compartilhar, pode usar na escola, na rede privada, pode usar nas autoescolas, é gratuito, pode baixar, fica à vontade. E o objetivo é, de fato, conscientizar as pessoas acerca do tema, que é um tema que traz, de certa forma, grande repercussão e não envolve apenas a segurança pública, o trânsito, envolve também a saúde e o financeiro do Estado, né? Esse ano, o Maio Amarelo traz como tema Desacelere, seu bem maior é a vida. Mas eu gostaria de fazer um puxadinho da fala do diretor Vanderlei, quando fala sobre o desacelere. O desacelerar não é somente no trânsito, é no nosso dia a dia, porque isso também, nossa pressa no dia a dia acaba refletindo no trânsito, nossa correria acaba refletindo no trânsito, o estresse diário que, de certa forma, algo que não tem nada a ver com o trânsito venha a nos causar, acaba refletindo no trânsito. Então, o desacelere é de um modo geral, e não só em trânsito, porque, de certa forma, acaba repercutindo. Trouxe aqui alguns dados estatísticos, que, infelizmente, impactam nossa realidade. No Brasil, quando começamos todo esse movimento, em 2010 foi começado a contabilizar o quantitativo de mortes no trânsito. Só em 2010
foram mais de 42 mil mortes. Dessas, 35 mil vítimas eram do sexo masculino. Em 2011, 43 mil. Desses, 35 eram homens. 35 mil. 2012, 44.500 vítimas de trânsito. Dessas, 35.500 eram homens. Em 2013, 42 mil mortes. Dessas, mais de 35.500 eram homens. Então, como a gente pode observar, aparentemente o homem tem um espírito mais aventureiro, né? Gosta de se arriscar mais no trânsito. E isso, infelizmente, acaba refletindo numa estatística ruim, negativa, né? E o pior é que a faixa etária desses homens que se envolvem em acidentes são jovens. Eles têm entre 19 e 29 anos. Então, é a nossa juventude que poderia estar produzindo, que, infelizmente, está vindo a óbito por, em 90% dos casos, imprudência. Imprudência ou resposta tardia quando há uma eventualidade no trânsito. Tirando da média, só desses 4 anos que eu já falei, dá mais de 160 mil óbitos. Fazendo uma média, na primeira década, temos mais de 380 mil óbitos no trânsito. Então, só na primeira década que começamos a computar esses dados. Imagine quantas pessoas não já vieram a óbito antes do cômputo desses dados. Então, o número é muito maior, muito grande. Em 2022, já avançamos para a segunda década. Era para ser só uma. E nessa única que era para tentar reduzir em 50% o número de casos de sinistro de trânsito. Não conseguimos. Em 2022, baixamos mais pouco. Tivemos 34 mil óbitos no trânsito. É muito alto esse número ainda. 34 mil óbitos. 212 mil internações, o que dá um custo de 350 milhões de reais. Isso todos os anos. É muito dinheiro, é muita gente, infelizmente, indo a óbito. Aqui em Sergipe, só em 2023, nas rodovias federais, foram 35 vidas que foram ceifadas. Em 2024, esse número já aumentou, já foram para 55 nas rodovias federais. Nas estaduais, foram 110 óbitos em 2023 e, em 2024, 180. Então, apesar de todos os nossos esforços, infelizmente, a população ainda, de certa forma, não contribui para a sua segurança, para a segurança do próximo. Não depende só da gente, depende de todos nós. Isso que eu falei foi somente nas rodovias no nosso estado. Imagine quando soma o quantitativo dentro dos municípios e juntando esse quantitativo ao das rodovias. Nosso colega aqui falou acerca dos casos de sinistro de trânsito em nosso município. É muito alto. O pessoal não está tendo consciência do quão perigoso é o trânsito. É responsabilidade da gente dirigir para nós e para os outros. Aqui em Itabaianinha, a SMTT tem um planejamento anual para o desenvolvimento de ações de redução e mitigação dos impactos dos sinistros de trânsito. Nós realizamos palestras em escolas públicas, privadas, estabelecimentos comerciais, indústrias, em qualquer lugar que nós formos convidados, nós iremos também realizar essas palestras e sempre alertando, conscientizando acerca do uso dos equipamentos de segurança, seja ele o capacete, seja ele o cinto de segurança, ou deixar de usar alguma coisa também, que no caso seria a sandália, que quer queira, quer não, acaba prejudicando na trafegabilidade, na condução do veículo. Sempre estamos passando informações, tanto quando nas palestras, como também no dia a dia, aqui nas vias do nosso município. Sempre que há um condutor, passamos informações acerca do risco que é não fazer uso do equipamento de segurança e também das possíveis implicações que podem acontecer devido à ausência desse equipamento. Esse ano, nossas ações de fiscalização também fazemos as ações de conscientização, de educação, mas também fazemos a fiscalização. Esse ano, vamos dar uma ênfase maior na utilização do capacete, do cinto de segurança, do escapamento barulhento, dos veículos sem placas e
o transporte de crianças em motocicletas. O nosso Código de Trânsito, ele só admite o transporte de crianças em motocicletas a partir dos 10 anos de idade, e ainda assim com capacete. Em 2022, a legislação, o Código Penal sofreu uma alteração, implementando a conduta de suprimir sinal identificador de veículo, entre elas a retirada de placa, seja a retirada de placa, seja raspar o chassi ou o número do motor. Essa supressão ela está prevista no artigo 311 e tem como pena 3 a 6 anos de reclusão. Então, o condutor que emplaca o seu veículo e retira a placa para conduzir cometendo infrações, nós estamos monitorando alguns deles aqui já na cidade e iremos tomar as medidas administrativas cabíveis, tanto na parte do trânsito quanto na parte penal. Então, nós recomendamos que quem pratica essa conduta de tirar a placa do seu veículo, nós recomendamos que coloque de volta, porque as implicações poderão ser graves. Descargas adulteradas, inoperantes, defeituosas, que estiverem provocando muito barulho e que, com esse barulho, acabe prejudicando o bem-estar social, a paz social, pode ser enquadrado também como contravenção penal. Então, já vai além da esfera de trânsito. A gente pode fazer a condução também para a delegacia para acabar com esse problema, porque, como contravenção, ela tem uma pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses. E é perturbação do sossego, né? Todo mundo aqui já sabe que o barulho acaba perturbando o sossego alheio. E, diante disso, a gente queria também, de certa forma, fazer um alerta aos colegas servidores públicos do nosso município. Infelizmente, muitos estão sendo flagrados cometendo essas infrações de trânsito, seja retirada de placa, seja sem capacete, pegando contramão, transportando passageiros sem capacete. E nós estamos monitorando tudo isso e chamar a atenção, né? Porque, como servidor público, de certa forma, você tem que dar o exemplo para a população. Você está servindo a população. Como é que você quer servir a população sendo o exemplo ruim? Então, fica complicado, é meio que contraditório você servir ao público sendo um mau exemplo. Então, é isso que a gente quer chamar a atenção. No mais, eu gostaria de agradecer ao nosso superintendente, ao nosso diretor também pela oportunidade, e conscientizar a população e ao público presente acerca dos riscos que o trânsito pode implicar na vida da gente. E, no mais, é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e sejamos conscientes. No trânsito, sua consciência, sua responsabilidade também pode salvar vidas. Obrigado a todos. A palavra está franqueada a vocês aí que queiram fazer uso da palavra. Emerson. Bom dia a todos. Saudar a mesa em nome do superintendente Dr. Emerson, parabenizar pelo trabalho que está só iniciando, né? Um trabalho desafiador a todas as autoridades e pessoas presentes. Então, a fala, não preparei nada para hoje, mas diante do que foi falado aqui, os dados, de fato, são assustadores, né? Quando a gente fala de números. E eu, como formação, sou assistente social e aí saldo também a primeira-dama, que é da área. A gente não poderia falar das vítimas e das famílias que sofrem com isso. Quantas pessoas, direta e indiretamente, sofrem diante de sinistro de trânsito. Lembrando que o termo acidente de trânsito ele foi extinto, né? E agora a gente utiliza o termo sinistro de trânsito. Então, por que falar dessas famílias? Porque, muitas vezes, elas que estão em casa estão realmente sendo, assim, são vítimas, mais outras vítimas, né? E acabam tendo, por surpresa, essas notícias que vêm abalar. Alguns vêm a óbito, outros ficam em cama, né? E aí precisam de cuidados e toda uma estrutura que precisa ser montada, ou seja, muda a vida da pessoa. Mas aí vocês podem perguntar, quem forma o trânsito, né? É uma pergunta interessante, porque a gente poderia culpar só quem está de moto e carro. E não é bem assim.
O trânsito ele é formado por quem anda a pé, que é importante salientar isso, por quem anda de carro, por quem anda de moto e quem anda de bicicleta. Lembrando que a condução de bicicleta ela está em evidência, né? E a gente, por essa mente acelerada que foi citada nas palestras, também acelera o carro. E a pressa é o quê? Inimiga da perfeição. É um ditado dos nossos pais que realmente, colocado em prática, tiram vidas. Então, tem também um termo nessa campanha que ela fala assim: a pressa no trânsito deixa marcas que nem o tempo apaga. Ou seja, você não tem mais tempo de corrigir o seu erro. Nós que trabalhamos com formação de condutores, nossa autoescola, a autoescola do colega também, tem um papel importantíssimo em acompanhar esse processo de formação e contribuir no trabalho de vocês, que estão iniciando e têm uma missão importantíssima, porque nós não estamos só conscientizando, nós estamos trabalhando o nosso bem maior. Nada seria sem nossas vidas. Então, nós estamos, abaixo de Deus, esperando por vocês, por um trabalho seguro, consciente, porque mais importante do que punir é conscientizar. E eu sei que vocês querem, primeiramente, fazer isso, conscientizar a população para que não venha a punir. E como seria isso? Como vocês já disseram, trabalhando nas escolas, trabalhando na base, com as crianças. Seria muito importante ter uma disciplina dentro das escolas para trabalhar essa formação. Porque o que a gente aprende na tenra idade, ou seja, na base. É lá que a gente forma condutores, porque para entrar na mente depois de adulto, só quando mexe no bolso, e é ruim, né? Então, assim, que a gente não precise passar por essas situações, que a gente não precise ver famílias sofrendo, que a gente não precise mudar a vida das pessoas para pior, mas sim para melhor. Então, é o que eu desejo. Desejo também que essa campanha ela tenha um resultado intenso na vida das pessoas, que os setores da prefeitura possam trabalhar interligados, que é o que a gente chama de intersetorialidade, porque a SMTT, a Guarda Municipal e o doutor Emerson, juntamente com sua equipe, não vai trabalhar sozinho, né? Essa campanha é de todos, inclusive nós que somos da sociedade. Então, força, foco e fé para vocês. Bom trabalho. Continua a palavra franqueada. Alguém? Não tendo, passarei a palavra ao público, os vereadores, ao público, as pessoas. Bom dia a todos e a todas mais uma vez. Quero, em nome da primeira-dama, parabenizar a todos envolvidos sobre o tema desse ano, Desacelere. Parabéns, doutor Emerson, SMTT, Guarda Municipal, toda a secretaria, todas as secretarias envolvidas e a gente, como fiscal do povo, observador, contribui com o nosso município, vê alguns erros do trânsito na nossa cidade e a primeira-dama foi muito feliz nas colocações dela, o agente de trânsito foi muito feliz também, cada um falou um tema que a minha pessoa ia falar, inclusive eu estava até comentando com o meu colega vereador ali. Tem um problema aqui no trânsito de Itaberninha que está sendo gravíssimo. Eu acredito que nenhuma das outras cidades está acontecendo o que acontece em Itaberninha. Lagarto, como a colega que reside lá, acho que não está acontecendo. Alguns pedestres, principalmente ali ao lado de Gebarbota, aquele semáforo, assim que abre, já vai invadindo a via, outros não utilizam a calçada, aí, na hora que abre o semáforo, as pessoas estão lá empatando o trânsito. Quero, doutor Emerson, sua equipe, chamar a atenção dessas pessoas também, dos pedestres, principalmente, que vêm fazendo esse trabalho errado, que eu acho que é erradíssimo,
conscientizar os pedestres também. A outra questão é o uso do capacete de algumas pessoas, principalmente da administração. Na administração passada, fazia isso, que eu comentei várias vezes aqui. Inclusive, quero aqui pedir também o bom que a CMTT de Itabelinha implantasse câmaras no semáforo, que aí ia identificar essas pessoas e punir, porque nós temos que educar, como Itabelinha na educação, anos atrás, foi várias vezes em primeiro lugar, e a educação começa pelo trânsito da nossa cidade. Muito obrigado e bom dia a todos. Continua a palavra franqueada. Mais uma vez, o meu bom dia a todos, escutando aí atentamente a palavra de cada um palestrante, e aí algumas coisas que a gente vai captando e pegando e que dá para melhorar. Aproveitar aqui o nosso superintendente, desejar aqui muito boa sorte. De início já está dando para ver o trabalho sendo feito, isso é importante. E aí prestei atenção na hora, se eu não me engano, foi Vanderlei que falou, que até para estacionar moto hoje em Itabaianinha, tem vezes que você não consegue. E eu vejo ali a Praça Olímpio Campos, é um local que realmente tem muito mototaxista ali, né? E às vezes a gente vai estacionar também não consegue, até os próprios mototaxistas. Se teria uma possibilidade, ali naquela Praça Olímpio Campos, lá naquela lateral ali onde tem Marcos do Espetinho, que já tem aquele estacionamento de carro ali, mais para frente um pouco de moto, abrir um pouco, fazer tipo uma mini reforma ali, abrir e fazer com que os carros estacionem ali de frente ou de costa, vai dar uma vaga a mais, tanto para carro e para moto. Depois vocês analisam aí essa possibilidade. Outra coisa também que eu venho recebendo bastante, doutor Emerson, meus colegas aqui da SMTT, é pedido de aumento de implantação de redutor de velocidade. Eu tenho recebido drasticamente. Quem está recebendo o pedido de quebra-mola está aqui, viu? Redutores de velocidade. Então, acredito que isso também vem das motocicletas, né? Que passam realmente aí. Inclusive, hoje vai chegar 2 ofícios lá, viu? Na SMTT, para vocês analisarem, para ver se tem condições de colocar. Então, o pessoal de motocicleta passa muito, correndo muito, então é muito perigoso, né? A gente vê também que não é fácil lidar com pessoas, né? Eu que desde sempre trabalhei com pessoas, eu sei como que funciona. Outra coisa também, quando o vereador Marcelo falou sobre a implantação de câmeras em alguns locais que tem sinal de trânsito. Acredito que ali uma urgência muito grande, e a sociedade clama e pede, é ali no bar do navio. Ali, infelizmente, uma grande quantidade de condutores não está respeitando ali. E nem demora tanto ali aquele sinal, né? É bem rápido a transição de um lado para outro. E aí acaba, doutor Emerson, que o pessoal ali exagera mesmo, e não é fácil, né? Então, não mais era isso. A gente vê aqui que se falou 9.000 motos, é um número muito alto, e vai aumentar mais. A tendência não é diminuir, é aumentar mais. Então, a gente vê que é preciso fazer um trabalho realmente de conscientização, que não é fácil. Muitas das vezes eu acredito que você deve chegar com o panfleto e entregar, acho que algumas pessoas nem olham direito para você, já, né? Então, mas é necessário se fazer. Fica aqui a minha fala e também algumas observações que dá para fazer para poder melhorar para vocês e para a nossa população também. Obrigado. Bom dia a todos. Qual saúdo a mesa em nome da primeira-dama, né, e falar um pouco, né, parabenizar o nobre amigo doutor Emerson, né, coordenador, e todos os agentes de trânsito.
falar um pouquinho, né, o que é preocupante, né, sobre a quantidade de casos. Mas eu gostaria, Vanderlei, se o senhor tem conhecimento desses sinistros, né, que agora mudou o nome, né, ao dia de domingo, a quantidade que tem de sinistro ao dia de domingo. Porque é muito preocupante final de semana aqui no nosso município, né? Gostaria de saber da guarda se tem o bafômetro, porque se vocês, sociedade, guardas, analisarem a quantidade de pessoas nos bares bebendo de moto dia de domingo, é muita gente, né? E ali naqueles bares, vocês podem ter certeza, trânsito com cachaça não combina, né? Você chega em todos os bares aqui do nosso município, final de semana, tem mais de 50 motos, né, nos bares, nos povoados e aqui na cidade. Então, é preocupante, né? Eu peço ao nobre amigo doutor Emerson, coordenador, que analisem, juntamente com a polícia militar, porque dia de domingo tem que ser com a polícia, porque para fazer umas abordagens, né, aos domingos, principalmente naqueles bares lotados, porque acredito, quem está com a moto ali bebendo não tem capacidade nenhuma de estar no trânsito. Tem que ser repreendido e tomado providência, né? O mais é parabenizar, doutor, que Deus lhe ilumine nessa caminhada, não só o senhor, mas todos os agentes, e dizer, né, que estamos juntos, aqui o Poder Legislativo, em nome de todos os vereadores, para se somar o que for necessário com a guarda e com os agentes de trânsito do nosso município. Obrigado aí a todos. Ah, esse negócio não mexe não, né? Então, gente, bom dia, né? Bom dia a todos. Cumprimentar todos os agentes de trânsito aqui presentes, secretários, enfim, lideranças políticas. Falar sobre o Maio Amarelo, né? Uma campanha muito importante, né, realizada aqui pelo município, que a gente, quando fala do Maio Amarelo, a gente está falando de vidas, né? De prevenção de acidentes, de cuidado com as pessoas. Então, a gente vê a importância de ampliação, né, de conscientização no trânsito. Quando a gente fala em trânsito, né, há um princípio, né, quando a gente vai tirar a habilitação, a gente fala em direção preventiva. Né? É a direção preventiva, não, direção defensiva. Né? É aquela direção em que você tem que cuidar de você, né? Ter cuidado no trânsito, mas você também ficar de olho no outro que está ali dirigindo, que está ali trafegando. Você tem que dirigir por você e pelos outros, né? Resumindo. Então, é isso que a gente tem que tratar aqui. Né? Muitas vezes, as pessoas acabam não praticando, não aplicando no dia a dia essa direção defensiva. Né? E, muitas vezes, é o que vem ocasionando acidentes. Então, a gente tem que ter sempre cautela no trânsito, com certeza. Né? Dirigir por a gente, pelos outros, né, para que chegue a evitar acidentes. Mas uma coisa específica que eu gostaria de tocar aqui no assunto, e que causa muito acidentes atualmente aqui no nosso município de Itabaianinha, a questão dos animais. A gente sabe que tem muito animalzinho solto nas ruas, mas a culpa é dos animais? Não é dos animais, não, gente. A culpa é das pessoas que abandonam, né? A culpa é dos tutores irresponsáveis que deixam muitas vezes seus animais soltos nas ruas, e é uma preocupação de todos. Né? Quando a gente fala em animais nas ruas, a gente está falando de segurança no trânsito, segurança nas vias públicas. Quantas vezes a gente não já viu aqui vítimas, né, de acidentes envolvendo pessoas e animais, em que causa a morte do animalzinho, muitas vezes causa a morte da pessoa, ou até acidentes graves, né, em que a pessoa perde uma perna, enfim, perde o movimento. Então, assim, é uma situação que precisa ser vista de outra forma pelo município, para que se haja a conscientização em relação à população. E, quando eu falo aqui em animais, a gente tem a questão dos animais de grande porte, que atualmente é feita a apreensão pelo município, mas a gente vê que algumas coisas ainda precisam avançar mais, né, em algumas situações, para que seja, de fato,
melhorada a situação, mas a gente vê também a questão dos animais de pequeno porte. E quando a gente fala de animais de pequeno porte, falando aqui em específico cães e gatos, a gente tem um grande número de animais nas ruas. Animais esses que têm aquele percentual que, de fato, são de rua, que nasceram e cresceram na rua ou que foram abandonados pelos seus tutores, ou aqueles animais que têm dono, mas é aquele dono que ele solta o animalzinho para dar uma voltinha. Ah, eu vou soltar para ele dar uma voltinha hoje. Né? Ele vai dar uma voltinha ali e tal. Gente, não existe isso. Né? A gente tem que trabalhar essa conscientização da população, porque quando a gente cuida dos animais, a gente cuida da população. A gente evita também que acidentes venham a ocorrer e evita também o sofrimento dos bichinhos nas ruas. Porque se hoje um animal é atropelado hoje, aqui, pode ser aqui no Prado, no sinal que é aqui próximo, né? Na rua, ele fica aí machucado. Quem é que resgata hoje? A gente tem um hospital público veterinário? Não tem. A gente tem uma clínica veterinária? Não tem, gente. Para onde é que vai esses bichinhos? Às vezes a pessoa atropela, o animalzinho fica na rua sofrendo. Muitas vezes, quem socorre aqui, a maioria dos casos, se não todos os casos que ocorrem aqui no município atualmente, é a ONG, mas a ONG não tem recursos para manter. Né? Muitas vezes tira da boca ali, faz o que pode para poder ajudar os bichinhos. E a gente vê a importância de que se tenha conscientização em relação aos animais. A gente precisa fazer uma campanha de conscientização para que se haja a prevenção desses tutores, conscientizar os tutores de que não é correto deixar o bichinho sair para a rua para dar uma voltinha, porque os animais, eles atravessam as ruas com a inocência de uma criança. Né? Então, assim, a mesma coisa. Às vezes o pessoal vê um animalzinho, ele não tem o mesmo cuidado que quando ele vê uma criança, mas a gente tem que parar esse cuidado. Se a pessoa vê uma criancinha, enfim, atravessando a rua, você já tem que ter a questão da direção defensiva. Né? Você já tem que ter aquele cuidado, já vou reduzir a velocidade, mas, ao contrário, não acontece com os animais. Muitas vezes a pessoa passa por cima e diz, não, ele vai sair da frente. Não reduz a velocidade. E a gente precisa trabalhar isso aqui no município. Porque, às vezes, a pessoa, por falta de cuidado, por ausência dessa direção defensiva, muitas vezes acaba se envolvendo em acidentes graves. Né? Às vezes a pessoa não tem cuidado, não, ele vai sair da frente, ele está vendo, ele não é doido que ele não está vendo, mas nem assim não, gente, os animais são inocentes, né? Tem a mesma inocência que uma criança e a gente precisa trabalhar aqui. Então, fica aqui, né, o nosso pedido para que seja trabalhado por parte da SMTT, veja a possibilidade de campanhas que também inclua a causa animal, né, no Maio Amarelo, né, o Maio Amarelo PET, né, que tal? Entendeu? Que amplie essa abordagem. Porque, como a moça, que a assistência, como é o nome? Vinícia falou ali, né? O trânsito é constituído não é só de veículos, não. É de pessoas, é de animais e de veículos também. Então, tudo que está trafegando na rua envolve o trânsito. E é importante que a gente tenha essa abordagem ampla. Não é só carro e moto. O trânsito são pessoas, né? A consciência das pessoas, principalmente, e trabalhar a causa animal, que é importante. Tutores que tenham cuidados para não soltar seus bichinhos na rua e a população que tem essa questão, essa consciência. Vê um animalzinho, freio, diminua a velocidade, gente. Eles são vítimas. Os bichinhos não têm culpa de nada. A gente tem um percentual, como eu falei, que são de animais que têm dono, que têm tutores, né, e que, infelizmente, acaba deixando esses bichinhos, enfim, soltos na rua por um momento, mas tem aquele percentual de animais que vivem exclusivamente nas ruas, né, e que isso precisa ser controlado com o passar do tempo. Como é que controla? Castração. Vou falar de castração aqui, sim, que é muito importante que a gente tenha no nosso município campanhas de castração gratuita, que sejam ampliadas para os animais de rua e da população que não tem condições de pagar. Com o passar do tempo, isso vai diminuindo a quantidade de animais que estão nascendo e ficando em situação de rua e vai colaborar para toda a população. É bom para todo mundo. Menos bichinhos nas ruas, menos doenças para a população, menos acidentes nas vias públicas. Né? Que coisa boa. E aí vai somando força como um todo, né? Inclusive diminuindo acidentes no trânsito, salvando vidas de pessoas e de animais. Então, a causa animal trabalha de mãos dadas com toda a população. Então, minha palavra de hoje é essa. Deixo aqui minha sugestão para que seja fortalecido nesse sentido. Tá? Obrigada. Mais algum vereador quer usar a palavra? Quero convidar Raimundo Lima Vieira, que também quer fazer uso da palavra. Fica à vontade. Sinta-se abraçado aqui por todos nós. Alguma pessoa aí quer usar da palavra? Público aí presente, está franqueada a palavra. Não tendo mais quem queira, passarei a palavra ao nosso superintendente para encerrar a nossa reunião amanhã de hoje. Pode sim.
Bem, agradecer mais uma vez a todos os vereadores e vereadoras, em nome do nosso presidente. Vocês não imaginam o quanto é bom, importante e indispensável o apoio de todos vocês. Eu observei atentamente a fala de cada um de vocês. Eu quero dizer que não tenham dúvidas de que suas reivindicações e cobranças serão muito bem observadas e faremos o possível para atendê-las, porque ninguém melhor do que vocês, né, que são verdadeiramente a voz do povo, para nos orientar e assim fazer com que a gente faça o melhor trabalho possível no trânsito da Baianinha. Quero agradecer a todos os secretários e secretárias aqui presentes, em nome da nossa primeira-dama, Edmária Lima, estendendo também a todos que essa união de forças, como já foi colocado aqui, da mesma forma, é imprescindível para que esse trabalho seja levado a efeito e que venham os resultados positivos que todos nós almejamos. É o público aqui presente, né, em nome do nosso ex-deputado Mundinho da Comase, que sempre se faz presente nos assuntos de relevância do nosso município. Quero agradecer ao nosso querido Júnior, o Guga, né, que está à frente da Guarda Municipal, né, que criamos essa parceria extraordinária, louvável, sempre em consonância com os nossos agentes. Isso é muito importante para o desempenho de trabalho de ambos os órgãos, a Polícia Militar também, que não mede esforços. Agradecer à equipe de comunicação, que sempre, com o devido zelo, vem passando todas as informações à população do nosso trabalho, e não por último, mas por ser o nosso gestor geral, o nosso querido prefeito Heraldo, que, da mesma forma, não vem medindo esforços para nos proporcionar todas as condições de trabalho necessárias para que todos nós que fazemos a SMTT possamos desempenhar um trabalho de excelência. Afinal de contas, em 3 meses e poucos dias da nova gestão, nós já entregamos à população uma nova sede, né, muito bem estruturada, né, os setores muito bem organizados, viatura nova, outra viatura reformada. Estamos iniciando um processo de aquisição de mais 2 motocicletas patrulhas e cada vez mais avançando. Com relação à fala dos nossos queridos vereadores, eu devo dizer a todos que já foi determinado pelo nosso prefeito Heraldo um levantamento geral de todo o trânsito e tráfego da nossa cidade. E vai ser feito um estudo técnico para que possamos melhorar, sobretudo, os pontos críticos do nosso trânsito. Nós já estamos captando informações de algumas empresas especializadas para que, no futuro próximo, possamos levar a efeito esse trabalho e, assim, de alguma forma, trazer as melhorias almejadas por todos. Termino a minha fala também parabenizando a equipe de Educação de Trânsito, encabeçada pelo nosso querido Vanderlei. Né? Eu disse a vocês que esse Maio Amarelo seria genuinamente elaborado em conjunto com todos nós para trazer esse protagonismo que vocês merecem, que a SMTT merece, e não estou arrependido, pelo contrário, estou muito surpreendido positivamente e não tenho dúvida que, como disse ali a amiga Fenícia, esse trabalho está só começando, vai ser uma nova era, até porque, como foi dito aqui, ao passo que a frota ela aumenta, ao passo que o trânsito ele se intensifica, a gente tem que acompanhar a evolução dos tempos, nesse sentido. Muitíssimo obrigado a todos e a todas aqui presentes. Quero parabenizar as escolas, as autoescolas aqui no nosso município, pela formação dos nossos cidadãos, dizer dessa parceria que tem. A gente fica muito agradecido, em nome da população também, a todos os agentes que fazem o trânsito do nosso município,
e a todos vocês que compareceram na manhã de hoje, em especial nossos vereadores, que cederam o espaço para os agentes, né, se sentarem no local dos vereadores. Foi muito proveitoso. Agradecer ao prefeito, né, também por essa iniciativa de trazer, né, esse movimento a esta Casa Legislativa, dizer que esta casa está de portas abertas para abraçar com todo feitio, né, esse grande evento e também essa campanha muito importante do nosso município. Estamos aqui, né, muito felizes por recebê-los e dizer que estamos aqui, doutor Emerson, com medida do possível que o senhor precisar, através da superintendência e todos os agentes, a gente poder contribuir para o nosso município. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês na manhã de hoje.